Ouça a partir de agora Fonte de Vida. programa Fonte de Vida. Apresentação: Pastor Raifran Batista. Jesus Cristo está vivo. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18 diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Distinto ouvinte, Jesus Cristo continua poderoso. Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. Ele testemunhou para o seu servo e apóstolo João na ilha de Patmos. E João diz que quando o viu, naquela visão, já glorificado, caiu aos seus pés como morto. Porém, o próprio Jesus estendeu sobre ele a sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Realmente estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós aprendemos algumas coisas extraordinárias nesse texto. Primeiro, se Jesus está vivo, sua igreja não precisa temer. Se Jesus está vivo, os seus discípulos não precisam ter medo, porque ele está vivo. Ele disse para João: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Se Jesus Cristo é o primeiro e o último, nada existiu antes dele, nada existirá depois dele. Nós estamos em Cristo Jesus, portanto estamos por ele guardados e protegidos. Mas ele também nos declara: Sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição de Cristo Jesus não foi simplesmente um simples retorno à existência humana ou à existência física. A ressurreição do Senhor Jesus tem um significado especial, pois ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele não apenas voltou à vida, como aconteceu com Lázaro, com a filha de Jairo e com o filho da viúva de Naim e outros, cujas histórias encontramos no decorrer do Antigo e Novo Testamentos. Porém, Jesus Cristo ressuscitou de uma forma diferente. Ele ressurgiu dentre os mortos para viver por toda a eternidade. E o texto ainda nos ensina que, além da sua ressurreição, ele assumiu o controle, o poder e a autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Isso quer dizer que, a partir da ressurreição de Cristo Jesus, ele tem o absoluto controle e hoje ele continua exercendo sua autoridade, ainda que muitos não se submetam à sua autoridade. A igreja que o serve, que o ama, que acredita nele, recebe esta palavra, percebe esta realidade e entende esta grande verdade. Jesus Cristo está vivo. Apesar de muitos céticos e de muitos críticos tentarem dizer o contrário, até mesmo na produção cinematográfica, na produção literária, muitas obras têm sido escritas e divulgadas, produzidas no intuito de diminuir a veracidade ou encobrir a grande verdade do cristianismo. Observe, ouvinte, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria igreja. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, os apóstolos não dariam por ele a sua vida. Mesmo nos dias da igreja cristã dos primeiros séculos ou no primeiro século, surgiu uma ideia de que
Os inimigos de Jesus, ou talvez os seus amigos, teriam roubado o seu corpo do sepulcro. Mas observe, o túmulo vazio é o grande testemunho da ressurreição de Jesus. Se os inimigos de Jesus tivessem tirado o seu corpo do túmulo, com certeza fariam toda a questão de apresentar o corpo do defunto Jesus. Mas nunca fizeram isto. Seus inimigos, os incrédulos ou aqueles que o perseguiam, nunca conseguiram provas ou apresentar o corpo morto do homem chamado Jesus. Portanto, seus inimigos não o roubaram da sepultura. De igual modo, se os discípulos tivessem tirado o seu corpo do túmulo e o guardado ou escondido em algum lugar, eles jamais teriam a coragem de sair pregando pelo mundo inteiro em nome de um defunto. Não teriam coragem de dar a sua própria vida como testemunho de um homem morto. Pelo contrário, eles saíram pelo mundo inteiro dando testemunho da ressurreição de Cristo Jesus, porque isto foi algo veraz, foi algo real. E contra fatos não existe argumentos. O Novo Testamento, uma prova infalível da veracidade do cristianismo. Existem milhares de cópias, de provas de que o Senhor Jesus Cristo realmente está vivo. Por exemplo, a existência, o poder, a alegria e a devoção da igreja cristã do primeiro século jamais teria sido uma realidade se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Mas a existência daquela igreja, o poder que contagiou não apenas Jerusalém e lugares vizinhos, mas atingiu todo o Império Romano daquela época. Outra coisa, a composição do Novo Testamento não teria sido uma realidade se Jesus não tivesse ressuscitado, mas a própria composição do Novo Testamento, encerrando por volta do ano 100 depois de Cristo, é uma grande prova, é um grande testemunho da fidelidade da ressurreição de Jesus Cristo. Outra prova, o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse em João capítulo 16 e o versículo 7, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, ou quando eu for, enviar-vos-ei. Então é verdade, Jesus Cristo ressuscitou, subiu à direita do Pai, foi recebido em cima na glória e enviou o Espírito Santo como testemunho da sua ressurreição e como cumprimento da sua promessa. Uma outra prova da ressurreição de Cristo são os milhões de pessoas que experimentam a presença de Jesus, experimentam o poder transformador de Jesus. Durante a história, durante séculos, milhões e milhões de pessoas têm experimentado a presença viva, real e poderosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o maior de todos os testemunhos é o ato do Espírito Santo testificar dentro de cada um de nós. Isto nos dá uma grande certeza de que Jesus Cristo está vivo. Ele vive nas palavras que pregou, nos milagres que realizou e nas vidas que transformou. Hoje mesmo, experimente o poder do Cristo ressuscitado. Foi Ele quem disse, eu fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Receba em sua vida esse Cristo que vive por toda a eternidade. Amém. Acabamos de apresentar Fonte de Vida. programa Fonte de Vida. Ouça esse programa sempre às 18 horas, de segunda a sexta, aqui na Rádio Esperança FM.